única partida ruim do São Paulo nesse aspecto. Aí tem a paralisação por um pequeno período de treino, uma semana se não me engano, e o Flamengo toma uma pancada do Inter. O Inter teve um contra-ataque muito eficaz, letal. Quando foi à frente, fez os gols e o Flamengo não competiu como era preciso. Os outros dois jogos eu também concordo com o Matheus e eu acho que ontem o Flamengo de novo não competiu. Agora eu tenho muita dúvida se isso tem a ver com o fato de jogar o mata-mata, porque se tem, eu tenho que olhar para o Renato, porque ele precisa identificar se o jogador está mobilizado para uma partida como essa. Por exemplo, o Palmeiras, que é o dos três times que tem alguma chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, mais ou menos, é o que tem menos chance. O Palmeiras fez um primeiro tempo bom no final de semana. No segundo tempo o treinador fez algumas mudanças, não funcionou. O Atlético, contra o Sport, no primeiro tempo fez uma partidaça no final de semana. O Atlético não se desmobilizou. O que dá direito ao Flamengo, ou ao jogador do Flamengo, ao treinador do Flamengo, de não se mobilizar como é necessário para um jogo de campeonato brasileiro? Até porque o campeonato brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Porque se eu acreditar nisso, de que o Flamengo, por causa do treinador, prefere a Copa do Brasil ao brasileiro, eu vou achar que isso, para mim, tem um nome, é preguiça. Porque dá muito mais trabalho você se manter concentrado e jogar o Campeonato Brasileiro do que ganhar a Copa do Brasil, onde o Flamengo tem mais 2 mata-matas e um, talvez, contra o outro time, que é o seu atual principal concorrente na Libertadores, que tem o melhor elenco junto com o Flamengo, e o principal concorrente no Campeonato Brasileiro. Talvez no final da temporada a gente descubra, não dá para ter certeza, depois a gente vai falar mais de Atlético e Palmeiras, que a gente tem uma briga polarizada por todos os títulos, com 2 equipes só nessa temporada. Então, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu acho que o Renato teria mudado o time se tivesse percebido isso. Acho que o Renato é capaz de entender que para o Flamengo não serve essa história de priorizar as Copas. Acho que ontem o Grêmio fez um jogo da vida, porque não aguentava mais perder do Flamengo e ter a coisa pessoal dos jogadores ali. Acho que o Flamengo entrou do jeito meio... vou ganhar, porque é o Grêmio, eu ganho sempre. E quando o Grêmio acertou a marcação, aí o Renato foi incompetente para fazer as mudanças coletivas, as mudanças táticas, o time continuou insistindo. Ele na entrevista fala, coloquei mais atacantes porque precisava do gol. Não, precisava achar alternativas para abrir espaço na defesa gremista, e isso não tem a ver com o fato de você ter mais atacantes ou menos atacantes em campo, tem a ver com a ideia de jogo, com as características dos jogadores, entender como era possível fazer triangulações pelo lado, aumentar o número de jogadores pelos lados onde o Grêmio marcava, dar ao Filipão um sistema de jogo contrário com o qual ele não está habituado a disputar. E aí, para mim, fica a grande interrogação. Porque quando o Flamengo encaixa seu jogo, perfeito. É um time dificílimo de ser vencido. Mas quando as coisas não funcionam bem, você espera que o treinador faça alguma coisa diferente, não está acontecendo. E isso pode ter um peso no mata-mata. Achei que o Flamengo foi muito mal ontem. Mas muito mal ontem. Achei o jogo do Flamengo assim, abaixo da crítica para o padrão Flamengo. E eu esperava do treinador alguma coisa que ele não fez. Não acho que isso tenha a ver com o jogo do mata-mata logo em seguida. Acho que tem muito mais a ver com a falta de ideias do técnico quando o time não funciona do jeito que ele está acostumado a jogar. Agora, Rodrigo, não veio o resultado, não veio o futebol, que o torcedor do Flamengo está habituado a ver ultimamente na equipe. De certa forma, isso aumenta a pressão para cima dos jogadores do Flamengo, do técnico Renato, por um bom jogo nessa quarta-feira, ainda mais por ser em casa no Maracanã? Aumenta pela importância do jogo. O Renato tem noção. Se eu acredito que ele não conseguiu mobilizar devidamente o seu time para essa partida contra o Grêmio do Brasileiro, que é uma coisa curiosa. Esses dois times, Flamengo e Grêmio, se enfrentaram 2 vezes na última semana. Parecia que o Filipão esqueceu o jogo da Copa do Brasil, porque já tinha tomado 4-0. O Filipão preparou, trabalhou muito bem, inclusive psicologicamente, taticamente o time, para o jogo do Brasileiro no fim de semana. E o Renato fez o contrário. Se você pegar até a escalação da Copa do Brasil, que ele já tinha feito 4-0, parece que ele levou com mais ímpeto, com mais vontade, o jogo da Copa do Brasil que já estava definido do que essa partida. Eu não vou nem tratar aqui muito de questão extracampo, imagem que rolou do Renato na praia, a galera lá brincando com ele, cantando o hino do Flamengo e tal, mas ele tem passo também um pouco desse perfil,
de que, pô, vamos dar uma relaxada também e tal, faz parte. Alguns dos jogadores certamente se identificam com um pouco desse jeito com ele. Só que agora a gente já sabe como funciona o Renato, como funciona o Flamengo. É um jogo de uma dimensão muito grande. O Flamengo precisa vencer o jogo e fazer placar, fazer saldo. Uma decisão fora de casa, né, num local que talvez não seja dos mais hostis, mas é sempre um perigo você decidir fora de casa. O Barcelona ficou muito tempo sem atuar, praticamente 20 dias aí sem jogar. Fez uma partida agora na volta, 3-2 com gol no finalzinho. E agora é hora de mobilizar. E os desfalques, essa desculpa para esses tropeços recentes, continuam. Você não tem o Arrascaeta, que é um jogador dos mais fundamentais na equipe. Você não tem o Felipe Luiz, e a torcida do Flamengo está malhando aqui o René, por exemplo. Né? Quase todo time, mesmo um elenco muito forte, tem aquela peça que o torcedor... esse aqui não pode faltar, um Arrascaeta. Esse aqui não pode jogar que eu não quero nem ver. Tipo um René. O Flamengo vai levar esses problemas, esses últimos jogos, para essa partida também. Né? Os desfalques e algumas opções que vão entrar que talvez não sejam aquelas dos sonhos dos seus torcedores. Então o Renato tem a dimensão de que ele precisa fazer um bom placar. Ele que cansou de dar goleadas, desde que ele assumiu, agora ele precisa. Né? Ele distribuiu 4-0, 5, 6 aí, quando às vezes não era tão necessário. Agora sim, ele precisa desse placar. Ele tem noção, a diretoria tem, a torcida também, a cobrança também vai nessa linha, nessa proporção. São 27 gols em 8 jogos de mata-mata, de Copa do Brasil e Libertadores, pegando oitavas e quartas de final, né? Aí teve 5, teve 6, teve 4 mais de uma vez. Então o time não tem tido um grande problema para chegar às redes nesses jogos. Então é o caso de pensar assim em chegar a uma vantagem confortável. Agora, é que o peso desses desfalques, quando você fala em Felipe Luiz, quando você fala em Arrascaeta, você fala em raros jogadores do futebol brasileiro que você não vai ter um substituto de nível próximo, pelo talento e pela característica. Então o Felipe Luiz não é um lateral convencional, pelo que ele faz em construção, em saída, mesmo em liderança. Então, acho que nenhum time conseguiria substituir exatamente. Você consegue alguém que vai fazer uma função mais convencional, mas o que ele faz, não se faz. E o Arrascaeta é pelo nível que ele tem, cara. Então, você não vai ter um reserva do mesmo nível. É impossível, é impossível. Por mais que o Flamengo tenha um elenco qualificado, você consegue colocar um jogador que cumpra bem uma função, o Arrascaeta só tem um no elenco. Então, acho que não tem o que fazer. Se não tivesse jogadores... são perdas, são perdas importantes, mas acho que não é isso também que vai impedir o Flamengo de exercer um favoritismo que ele tem no confronto, né, Birner? Eu acho que, assim, se olhar para os elencos das equipes que vão se enfrentar na quarta-feira, é até uma maldade. Claro. Não serve como desculpa. Né? Por isso que eu falo, a responsabilidade é toda do Flamengo. O Flamengo é muito favorito contra o Barcelona. O Barcelona é melhor, por exemplo, mas eu acho consideravelmente melhor do que o Olímpia. Mas não há como comparar uma equipe com a outra. Assim, mas assim, não há nem como a gente tentar comparar um time com o outro. A América inteira, olha o Flamengo, a América do Sul inteira, que acompanha a Libertadores, que faz matérias fora do país, falando sobre os orçamentos das equipes brasileiras, sobre a capacidade dos jogadores brasileiros, sobre as contratações que os times brasileiros fazem, principalmente olhando para Flamengo e Atlético, e um pouco para o Palmeiras, não tem comparação. Então, o peso é todo do lado do Flamengo. Porque, repito, a diferença técnica é muito grande. Não é para o Flamengo ter uma classificação difícil contra o Barcelona, é para o Flamengo passar com certa tranquilidade pelo Barcelona. Então não dá para dizer que a ausência do Arrascaeta e a do Felipe Luiz são determinantes para, de repente, o Flamengo ter sido eliminado. Se isso acontecer, é uma incompetência coletiva, principalmente, muito grande. Porque o Arrascaeta tem uma característica ali que é insubstituível. O Arrascaeta é um cara que faz a triangulação com quem está do lado esquerdo, com o Gabigol. O Vitinho não. O Vitinho, por exemplo, vai arriscar mais o chute, né? Não vai trocar passes na mesma velocidade que troca o Arrascaeta. Mas o Renato tem diversas maneiras de montar o time, de usar os jogadores com características diferentes. Chegou o Kennedy ali, um ponta. Chegou o Andrés, segundo volante, mas de repente pode atuar na meia. Ele tem o Thiago Maia para ajudar na construção, se precisar. Ele tem muito recurso, muito recurso. Então, o que o flamenguista tem que esperar e cobrar da equipe é uma partida muito superior à do adversário, nem que não seja a melhor partida do Flamengo. Então, eu acho que por isso, obviamente, a pressão fica toda do lado da Gávea no jogo de quarta-feira,
Mas é uma pressão boa, né? Ruim para o Flamengo seria ter o elenco do Barcelona para jogar contra esse, com um time com elenco igual ao do Flamengo. Não há, repito, não há como comparar as equipes. E eu espero que isso se reflita dentro de campo. E depende do Flamengo isso. Não depende do Barcelona. O Barcelona torce pro Flamengo jogar como jogou contra o Grêmio. Porque se o Flamengo fizer uma partida normal, o Flamengo vai ganhar o jogo. Até porque, né, Paulo Calçade? Oi, pode falar, Paulo. Assim, eu ia só trazer... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.